Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo de Jordan Peterson e seu best-seller 12 Regras para a Vida. Nossa, 12 regras pra vida, hein? Que título ambicioso. É, né? Mas pelo que eu vi nos textos que você mandou, o Peterson não tem medo de polêmica. Pois é. Ele mistura psicologia, filosofia e até biologia. Eita, biologia. Que história é essa? Já tô curiosa. Calma, calma, a gente já vai chegar lá. Tá bom, tá bom. Mas, para começar, quem é esse Jordan Peterson? O Peterson. Bom, ele tem uma trajetória bem interessante. Pelo que eu entendi, ele começou com ciências políticas, né? Isso, ele se formou em ciências políticas, mas depois migrou pra psicologia. E por que essa mudança, hein? Parece que ele estava buscando respostas que a ciência política não conseguia dar. Tipo o quê? Ele queria entender sistemas de crença, sabe? Sei. Principalmente no contexto da Guerra Fria. Ah, entendi. É. Faz sentido, né? A Guerra Fria foi um período super tenso, com ideologias completamente opostas. Exato. E o Peterson cresceu nesse contexto. Isso deve ter influenciado bastante a forma como ele vê o mundo. Com certeza. E essa busca por entender as crenças levou ele a observar algo intrigante. Ok. A nossa necessidade por regras, mesmo quando a gente busca liberdade. Me explica melhor isso. É como se a gente quisesse ter liberdade para fazer o que quiser. Sim, Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de alguma estrutura, de algum guia para não se perder no caos. faz sentido. É tipo, a gente quer ter a liberdade de escolher o caminho, Isso. mas precisa de um mapa para saber para onde ir. Perfeito. É exatamente essa a ideia. E como Peterson aplica essa ideia na prática. Ele argumenta que na terapia, por exemplo, uma abordagem livre de valores até pode funcionar. Mas na vida real, a gente precisa de julgamento moral, de ideais para nos guiar. Então, na terapia, tudo bem ser neutro. É tipo, o terapeuta não impõe seus valores. Mas na vida, a gente precisa ter nossos próprios valores, nossas próprias bússolas. Exatamente. É necessário. E aqui entram as lagostas. Laptas. Peraí, que lagostas tem a ver com isso? Calma, calma. É uma analogia que o Peterson usa para ilustrar as hierarquias de dominância. Hierarquia de dominância? É tipo, quem manda em quem? Nossa, mas e as lagostas? As lagostas, assim como os humanos, vivem em sociedades complexas. E nelas a posição social é definida por disputas, sabe? Certo. E essas disputas são influenciadas pela serotonina. Serotonina, aquele neurotransmissor ligado ao bem-estar. Esse mesmo. E o mais interessante é que o Prozac, aquele medicamento antidepressivo, também afeta as lagostas. Caramba, sério. É. Mostrando que as reações químicas a essa hierarquia são presentes em diferentes espécies. Então, Peterson está dizendo que essa hierarquia, essa luta por poder, é algo natural. Ele argumenta que ela é brutal, mas eficaz. Eficaz, como... Os vencedores, aqueles que chegam ao topo da hierarquia, Sim. prosperam, têm mais acesso a recursos, a parceiros. E os perdedores? Bom, os perdedores geralmente não se dão tão bem. Faz sentido, né? A gente vê isso em várias áreas da vida. Exatamente. E o Peterson usa essa lógica para explicar a distribuição desigual de sucesso em várias áreas, como a ciência. Ciência. Sim. Pense bem, poucos cientistas publicam a maioria dos artigos, né? Verdade. E na música, poucos músicos dominam as paradas de sucesso. Entendi. Na literatura, poucos autores vendem a maioria dos livros. Nossa, como se a gente vivesse numa eterna competição, né? Essa é uma das questões que o Peterson levanta. E como ele sugere que a gente lide com isso? Ele argumenta que a gente deve focar no autoaperfeiçoamento, não na comparação com os outros. Mas como fazer isso num mundo tão competitivo? Essa é a grande questão. E o Peterson usa um exemplo bem interessante para ilustrar isso. Qual? O exemplo do gorila invisível. Gorila invisível. Que história é essa? Imagina que você está assistindo um vídeo de pessoas jogando basquete. Ah, E sua tarefa é contar os passes. ok. No meio do jogo, uma pessoa fantasiada de gorila atravessa a quadra. Sério? Mas muita gente não percebe o gorila. Caramba. Como assim? Porque elas estão focadas em contar os passes. Nossa, que doido. Pois é. E esse experimento mostra como a nossa atenção seletiva nos cega porque a gente não está focando. Então só ver o que quer ver. É mais ou menos isso. E o Peterson usa esse exemplo para mostrar que a gente define a nossa realidade pelo que a gente escolhe focar. E que ao invés de ficarmos nos comparando com os outros, Quer dizer, a gente deve focar em desenvolver nossos próprios talentos, em buscar nossos próprios objetivos. e como a gente descobre quais são esses talentos e objetivos? Peterson argumenta que, ao articularmos nossos desejos e prioridades, a gente define nossos valores e nossa moralidade. Então, ao invés de seguir o que os outros esperam da gente, A gente deve buscar o que realmente importa para nós. faz sentido. Mas e as outras regras? O que mais o Peterson fala? Ele fala sobre várias coisas. Diz por quê? Escolher bem as amizades,
disciplinar os filhos, confrontar o nosso lado sombrio. Nossa, quanta coisa. Acho que a gente tem muito para discutir ainda. Com certeza. Prepare-se para mergulhar de cabeça no mundo de Jordan Peterson. E por falar em outras regras, uma que sempre causa bastante debate é aquela sobre as amizades. A regra número 3, né? Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essa mesma. É. E ela vai além de simplesmente se cercar de pessoas vencedoras, como alguns interpretam. É porque, às vezes, a gente pensa que precisa estar perto de gente bem-sucedida para ter sucesso também. Mas o Peterson vai além disso. Ele usa o exemplo do amigo dele, o Chris, né? Isso, o Chris era um cara brilhante, mas acabou se envolvendo com drogas e teve vários problemas. É, essa história é bem triste. E ela serve para ilustrar a importância de ter boas influências na vida. E ter amigos que te impulsionam, que te apoiam nos seus objetivos. Exatamente. Mas quando a gente se sente na obrigação de ajudar alguém que tá na fossa, Mesmo que isso nos prejudique. é tipo um amigo que tá sempre pra baixo, reclamando de tudo. O Peterson é bem direto nesse ponto. Ele fala pra gente tomar cuidado, né? Sim. Ele alerta sobre o perigo de sacrificar o nosso bem-estar por pessoas que nos puxam para baixo. Nossa, ele é bem polêmico mesmo. Ele não tem papas na língua. Mas ele nos convida a questionar se a gente está realmente ajudando ou só alimentando a miséria alheia. É, às vezes a gente confunde ajudar com cagar nas costas. Exatamente. E essa regra é um convite para a gente repensar os nossos relacionamentos e como eles nos afetam. Faz muito sentido. E por falar em relacionamentos delicados, a regra sobre disciplinar os filhos também é bem polêmica. Mas número 5, né? Não deixe seus filhos fazerem nada que faça você não gostar deles. Essa mesma. E ela gera muito debate porque hoje em dia tem várias abordagens sobre educação É, tem gente que é a favor de uma disciplina mais rígida. e tem gente que prefere métodos mais positivos, com foco no diálogo. E onde o Peterson se encaixa nisso? Ele defende a disciplina, mesmo que seja desconfortável. Ele acha que é importante para o desenvolvimento da criança. Isso. Ele acredita que a disciplina é crucial para a criança aprender a lidar com frustrações. Ah, se integrar na sociedade. Tá. Ele usa o exemplo daquela criança fazendo birra no avião, Ah, lembro dessa história. para ilustrar como o medo dos pais de desagradar os filhos pode ser prejudicial. É, às vezes a gente cede aos caprichos da criança para evitar o confronto. Mas isso pode criar problemas a longo prazo. O Peterson defende que os pais sejam firmes, né? Sim, ele fala em regras claras, uso mínimo da força, mas necessária. E principalmente pais unidos na educação. Exatamente. Ele acredita que os pais precisam estar na mesma página. Senão a criança se aproveita, né? Com certeza. E essa regra da disciplina é um convite para a gente refletir sobre como estamos educando nossos filhos. E sobre o que realmente é importante para a formação deles. É porque a gente quer o melhor para eles, né? Com certeza. Mas, mudando um pouco de assunto, o Peterson também fala sobre o mal, né? Sim. Ele explora a questão da nossa capacidade para a escuridão. Nossa, que tema pesado. Ele não foge dos temas difíceis. E como ele aborda isso? Ele usa exemplos bem fortes para ilustrar essa dualidade presente em todos nós. Tipo, Essa história de Karl Ponzram, por exemplo. que é esse? Um criminoso cuja vida foi marcada pela vingança e crueldade. Credo. Que exemplo extremo. E, em contraste, ele apresenta Alexander Solzhenitsyn, Ah, escritor russo. ele mesmo, que superou um passado horrível nos gulags soviéticos. Para expor a verdade e lutar por justiça. Exato. Nossa, que histórias impactantes. E qual a mensagem que o Peterson quer passar com isso? Ele argumenta que reconhecer o nosso potencial pro mal. É essencial para entender e buscar o bem. Isso. É como se, ao encararmos a escuridão dentro de nós. A gente pudesse escolher trilhar o caminho da luz. Exatamente. É um conceito profundo, né? Meio assustador. Mas faz sentido. O Peterson nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. E a reconhecer que todos temos a capacidade pro bem e pro mal, E que a escolha é nossa. que é responsabilidade, hein? Pois é. Mas essa busca por autoconhecimento é fundamental para a gente viver uma vida com mais significado. E por falar em significado, essa é outra questão central na obra do Peterson, né? Com certeza. Ele acredita que a busca por significado é o que nos impulsiona a seguir em frente. Mesmo diante das dificuldades da vida. Isso. Ele nos convida a não nos contentarmos com uma vida superficial, sabe? Focar em prazeres imediatos e conquistas materiais. Exatamente. Ele quer que a gente busque algo mais profundo, algo que nos dê um senso de propósito. É porque, no fundo, todo mundo quer sentir que a sua vida tem um significado. E que a gente está contribuindo para algo maior do que nós mesmos. E como a gente encontra esse significado? Essa é a grande questão. E o Peterson não dá uma resposta pronta, sabe? Ele não tem uma fórmula mágica. Não. Ele acredita que cada um de nós precisa encontrar o seu próprio caminho. Através do autoconhecimento, da exploração dos nossos talentos e da busca pela verdade. Exatamente. E ele nos encoraja a não termos medo de errar, de fracassar, de recomeçar.
É, porque a vida é feita de altos e baixos, né? Com certeza. E ele nos lembra que os nossos erros e fracassos são oportunidades valiosas para aprendermos e crescermos. É como se ele dissesse: caiu, levanta e tenta de novo. Isso, ele quer que a gente seja persistente, que não desista dos nossos sonhos. Mesmo que o caminho seja difícil e cheio de obstáculos. Exatamente. E essa ideia de errar, de fracassar, me lembra outra metáfora que o Peterson usa bastante, tá? A de endireitar as costas. Ah, essa é clássica. Pois é, ele fala muito sobre postura. Mas não é só a postura física, né? Não, é mais sobre a postura diante da vida. Como assim? É sobre assumir responsabilidade pelas nossas ações, sabe? Entendi. Enfrentar os desafios do cabeça erguida. Sem se curvar diante das dificuldades. Exatamente. É como se, ao endireitarmos as costas, A gente estivesse nos preparando para carregar o peso da nossa existência. isso, sem desculpa, sem vitimismo. E essa postura de herói, de assumir o controle da própria vida. Oh, Me faz pensar em outro ponto que o Peterson destaca. qual? A importância de construir um significado para a nossa existência. Sim. A busca por significado é fundamental para ele. Ele argumenta que é isso que nos impulsiona, né? Seguir em frente, mesmo quando a vida fica difícil. A ter vontade de continuar, mesmo quando tudo parece sem sentido. Exato. Ele não quer que a gente se contente com uma vida superficial. Cheio de prazeres vazios e conquistas materiais. Isso. Ele quer que a gente busque algo mais profundo. Algo que nos dê um senso de propósito, de que a nossa vida tem um valor. Exatamente. Mas como encontrar esse significado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o Peterson tem a resposta. Ele não dá uma resposta pronta, uma fórmula mágica. Tá bem. Ele acredita que cada um de nós precisa encontrar o seu próprio caminho. É como uma jornada individual, né? E isso, uma jornada de autoconhecimento, de busca pela verdade. E de coragem para enfrentar os desafios que essa busca apresenta. Sem dúvida. Porque essa jornada não é fácil, né? Não, ela exige muito da gente. De esforço, disciplina, E persistência, principalmente coragem para sermos nós mesmos. mesmo que isso signifique ir contra a corrente. Exatamente. O Peterson nos convida a questionar tudo. As nossas crenças, os valores da sociedade, até as nossas próprias convicções. Ele quer que a gente pense por nós mesmos, que não aceite nada passivamente. Um convite à liberdade, né? Mas é uma liberdade conquistada com muito esforço e autoconhecimento. E com a consciência de que a gente é responsável pelas nossas escolhas. E pelas consequências delas, né? Isso. Mas essa responsabilidade não precisa ser um fardo. Ela pode ser libertadora também. Quando a gente assume o controle da nossa vida, E escolhe trilhar o caminho que faz sentido pra gente. é aí que a gente encontra a verdadeira liberdade. E a felicidade. A felicidade é uma consequência, né? De uma vida vivida com propósito, com significado Com coragem, com honestidade, com compaixão. e com a disposição para aprender e crescer a cada dia. Exatamente. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse mergulho profundo no mundo de Jordan Peterson. As ideias eles são complexas, desafiadoras, Mas também inspiradoras, né? com certeza. Ele nos convida a sermos a melhor versão de nós mesmos. E a construir um mundo melhor para todos. E a gente espera que esse mergulho tenha te inspirado também. A buscar o seu próprio caminho, o seu próprio significado. A ter coragem de ser você mesmo, de perseguir os seus sonhos. E a construir uma vida mais autêntica, mais plena, mais feliz. E a gente te agradece por ter mergulhado com a gente. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo Deep Dive.